Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Igreja Luterana de Interlagos. Vamos dar prosseguimento hoje ao livro de Provérbios, estamos quase no final. Hoje com mais 4 capítulos, dia 16 de junho, Provérbios 25 a 28. Vamos juntos? Iniciando, portanto, pela leitura do livro de Provérbios, capítulo 25, e como eu sempre lembro, a minha versão Nova Almeida atualizada diz assim: Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo, e você nunca se livrará dessa má fama. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Com nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe e a língua branda quebra os ossos. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha a vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Como a água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede a um ímpio. Comer muito mel não é bom, assim, procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. E assim nós passamos pelo capítulo 25, poderíamos destacar muitas coisas, cada versículo tem um aprendizado, né? Mas podemos aí destacar que há provérbios de Salomão que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. Então, numa época já posterior a Salomão, estes provérbios que estão aqui foram transcritos. Vemos que há uma advertência para fugirmos do orgulho que não nos cabe,
porque nós poderemos ser humilhados de uma maneira ainda pior. Há uma advertência também para tomarmos cuidado com a palavra que nós falamos, porque uma palavra bem colocada pode ser como uma maçã de ouro, uma palavra mal colocada pode estragar muito as coisas. Percebemos também que a paciência é uma virtude que deve ser cultivada, e uma língua branda também, e que o martelo, a espada e a flecha aguda é como um falso testemunho contra o próximo, né? E é interessante as orientações a respeito do mel, né? Se você achou mel, não se farte dele, porque senão você vai ficar enjoado. E a gente pode levar isso para outras coisas na vida, não apenas para um alimento, né? E tudo aquilo que nós normalmente frisamos como equilíbrio, né? Buscarmos o equilíbrio. O cuidado também, que ele vai falar para nós não sermos frequentes na casa do nosso próximo, para que ele não canse da gente, né? A questão, mais uma vez, que é melhor morar num lugar mais humilde do que num casarão com brigas, né? Sem paz em casa. E a boa notícia que vem como uma água fria para quem tem sede, assim é o Evangelho. Vamos ao capítulo 26, onde temos como destaques o tolo preguiçoso e outros provérbios. Vamos à leitura. Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. E aí nós vemos a respeito do preguiçoso, coisas que nós já vimos, mas que mais uma vez o autor de Provérbios vai reforçar. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. A porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. E finalmente outros provérbios aqui no capítulo 26. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Como louco que lança fogo, flechas e morte. Assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína.
Esse é o capítulo 26, então, que ele vai tratar especialmente do tolo, do preguiçoso e da língua. Então nós veremos que, como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem ao tolo. Um tolo não deve ser honrado, ele vai dizer. Retornando aqui as imagens. Então, retomando. Mais uma vez sobre o tolo, ele vai reforçar várias vezes que nós não devemos prestar honra, não devemos ouvir a um tolo. Por isso, ele vai dizer lá no versículo 5, responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. E antes ele tinha falado, não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. O que nós podemos extrair de tudo isso é que temos que ter muita sabedoria e não gastar saliva com tolos, né? Às vezes será bom responder de acordo com o que ele quer que a gente responda, para que a gente não entre em dissensões desnecessárias. Às vezes será bom simplesmente ignorá-lo. Mais uma vez, a advertência ao preguiçoso, porque o autor de Provérbios ele vai destacar muito isso, né? A questão do leão de estar no caminho, quer dizer, se um leão está no caminho, você não vai fazer nada, você não vai sair para a rua, você simplesmente vai ficar com medo, vai ficar estático. E é o que o preguiçoso faz, ele fica estático, ele não faz nada. Tomar muito cuidado, né, para não se meter na discussão dos outros, porque é como colocar ou pegar num cachorro pelas suas orelhas, um cachorro desconhecido, um cachorro que vai passando. E é muito perigoso, né, muitas vezes. Eu sei de um caso verídico, né, que é lamentável que tenha acontecido, de um homem que entrou numa discussão de outros dois e acabou baleado, e acabou ficando paraplégico. E isso muitas vezes pode acontecer, né? Quer dizer, nós podemos sim ser pessoas que vão ser pacificadoras, que vão tentar simplesmente levar a paz, a tranquilidade, acalmar uma discussão, mas tem certos limites que a gente não deve ultrapassar. E mais uma vez, no final do capítulo 26, ele vai falar a respeito dos pecados da língua, né? Do difamador que acaba difamando o outro, mas trazendo mal para si mesmo. E daquele que usa a língua de uma maneira falsa e que acaba caindo no pecado de enganar algumas pessoas e também lisonjear pessoas que não deveria lisonjear. É isso o capítulo 26, vamos ao capítulo 27. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que outros o louvem, e não a sua própria boca, um estranho, e não você mesmo. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor, e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se obriga
por mulher estranha. Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz logo de manhã, a sua bênção soará como maldição. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Mesmo que você moesse o insensato como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecerem os renovos e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo. As cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Este é o capítulo 27, onde nós podemos dar alguns destaques que são, mais uma vez, ênfases de provérbios, né? Ter cuidado com a raiva, com a ira e com aqueles que têm ira. Ouvir muito mais aqueles que vêm de uma forma verdadeira nos trazer uma repreensão e não um amor encoberto e falso. Saber que nem todos os lugares nós devemos ir, né? Onde há perigos para a nossa fé, para a nossa vida, devemos evitá-los. Tomar cuidado, mais uma vez, com os briguentos, né? A mulher briguenta é como uma goteira em casa, quer dizer que não cessa. O ferro vai ser afiado com ferro, uma pessoa com uma outra pessoa. Ou seja, este provérbio ele é sensacional, mas às vezes pode nos passar batido. Nós vamos melhorar, nós vamos ser aprimorados convivendo com outras pessoas. Se estivermos sozinhos, jamais seremos. Do versículo 19, nós temos como destaque o fato de que os olhos, a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é, né? Então, o coração vai refletir o que uma pessoa é. O 21, o crisol prova a prata, o forno prova o ouro e o homem é provado pelos elogios que recebe. Quer dizer, nós devemos tomar muito cuidado quando formos elogiados. E até mesmo neste capítulo, nós veremos que nós devemos tomar cuidado com o autoelogio, né? Que os outros nos louvem, não a nossa própria boca. Um estranho e não nós mesmos. As riquezas deste mundo passarão, e isso a gente sabe, né? A gente tem bem claro isso, mas muitas vezes não nos comportamos como tal. E por último, ele vai exaltar o fato de que quando o feno for removido, aparecerem os renovos e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã, os bodes serão vendidos, as cabras produzirão leite. Quer dizer, existem certas coisas que precisarão ser feitas para que tenhamos benefícios, para que tenhamos recompensas. Então, as coisas não vêm de graça, né? Não cai do céu. Por último, capítulo 28. Vamos à leitura. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói as colheitas.
Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para os que se compadece dos pobres. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz é aquele que se cumpre, feliz é aquele que sempre teme o Senhor, melhor dizendo, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. O assassino carregado de culpa fugirá até a cova, que ninguém o detenha. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, esse é companheiro do destruidor. O cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Este é o capítulo 28. E no capítulo 28 temos destaques variados. O primeiro deles em relação aos ímpios fugirem mesmo quando ninguém os persegue, porque eles têm culpa no cartório, né? Eles têm a consciência pesada, enquanto que o justo, este anda livremente, sem ser perseguido. Os pobres, que oprimem outros pobres, acabam destruindo as colheitas. Ninguém deve oprimir ninguém, muito menos um pobre oprimir outro pobre. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Os maus nunca vão entender os planos do Senhor, os maus nunca vão conceber a existência de Deus, e os justos, eles, mesmo que não entendam as coisas no presente momento, no final das contas saberão que estão nas mãos do Senhor. No versículo 12 nós temos destaque para os justos que triunfam e que têm grande alegria. Mas os maus, que quando se levantam, acabam fazendo com que as outras pessoas se escondam. Alguns provérbios são tanto quanto enigmáticos, são difíceis de compreensão. Outros são mais para o porvir, como este, né? Porque hoje não é bem assim que as coisas andam. Como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre, né? Claro, é como um leão, é como um urso, estraçalha, amedronta, causa muito mal-estar. O homem fiel será acumulado de bênçãos, diz o versículo 20. Mas quem tem pressa de enriquecer não ficará
sem castigo. Porque muitas vezes quem coloca apenas os bens materiais em primeiro lugar acaba sofrendo. Por último, aquele que rouba o seu pai ou a sua mãe diz, não é pecado, esse é companheiro do destruidor. Quer dizer, é muito complicado, né? Um jovem que ao invés de ajudar os seus pais, acaba tirando o pouco que eles têm. E isso, infelizmente, acontece muito. Dou destaque ainda para o versículo 26. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Temos que tomar cuidado com aquela velha frase, né? Confie no seu coração, siga o seu coração. Mas a gente precisa lembrar, o coração do homem é enganoso. No tempo do rei Ezequias, Israel voltou aos antigos padrões de culto que haviam sido negligenciados em anos anteriores. Ele renovou o templo, retomou a prática dos sacrifícios, restaurando a música do templo conforme as orientações de Davi. E é de se esperar que ele tenha voltado a sua atenção também para a sabedoria clássica de Salomão. E de qualquer forma, foram os homens que estavam a serviço de Ezequias que publicaram a coleção de provérbios que nós temos a partir do capítulo 25. E aqui os provérbios estão mais bem agrupados do que lá do capítulo 10 até o capítulo 22. Dependem mais da comparação do que do contraste para chamar a atenção do leitor. E as figuras utilizadas são tiradas da natureza e também do cotidiano. Por último, temos 2 ensinamentos para hoje. Primeiro, os justos que abrem mão de seus próprios princípios nos decepcionam. A esperança não está na possibilidade de reparação da sua justiça ao tentarem da próxima vez, e sim na justiça de Deus, que é imputada a todos os que confiam na misericórdia do Senhor. E esta justiça é uma justiça passiva, isto é, nos é imputada sem qualquer coisa que tenhamos feito. E sim, tão somente por meio da obra de Cristo na cruz. Esta obra passiva nos liberta, fortalece e move a buscarmos aquela justiça que pode ser chamada de ativa, quando guardamos a lei para agradecer ao Senhor por sua misericórdia. E segundo o ensinamento, Israel não era santo ou separado por causa de sua própria grandeza, mas por causa da extraordinária bondade de Deus em chamar Israel para ser o seu povo, o povo do qual o futuro Messias nasceria. Ao esmagar a obra de Satanás, este Messias iria desferir o golpe final para os efeitos e consequências catastróficos do pecado sobre a humanidade. E isto estabelece o contexto necessário para a leitura destes provérbios e instruções para a justiça humana, pois a justiça dos governantes e de seus súditos é sustentada pela justiça divina, imputada aos seres humanos por meio da fé nas promessas de Deus. A justiça que salva é uma justiça que provém unicamente por meio da fé na promessa de Deus. E na nossa impiedade, melhor dizendo, ela foi substituída pela justiça de Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado com o livro de Provérbios, pensando que nós podemos segui-lo fielmente, sozinhos, pelos nossos próprios esforços, e não precisarmos de Deus. É pelo contrário, nós podemos seguir muitos dos preceitos que estão aqui, porque nós cremos em Cristo, porque Deus está conosco, porque Ele nos dá essa força. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos para finalizarmos o livro de Provérbios. Espero que o áudio eu tenha finalmente consertado, né? Aquele áudio baixinho lá dos primeiros estudos de Provérbios. Eu fiquei muito chateado com isso, e é tão difícil da gente poder gravar finalmente, novamente tudo, né? Então, que a gente possa retomar aí com áudio numa boa qualidade. Você pode colocar sempre os seus comentários, caso não esteja. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.